Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a Adriana, via Instagram, ela pediu alguns conselhos, algumas recomendações ali de quem a gente deve tratar primeiro no fechamento de looping do NPS. E ela marcou o Tomás Duarte, da Track. E o Tomás respondeu ela. E eu conversando com o Tomás, falei, eu queria trazer um exemplo disso que você trouxe, sobre quem a gente deve começar, de fato, priorizar na hora de fechar o looping do NPS. Será que são os detratores? Será que são os neutros? Será que são os promotores? E a resposta do Tomás foi: depende. Depende de outros cruzamentos que você fizer, que é prioridade para você. Ele trouxe ali uma visão de receita, uma visão ali de rentabilidade, enfim. E eu falei com o Tomás que eu ia complementar através de um vídeo que eu preparei para vocês para mostrar e demonstrar isso para vocês, tá? Então, de fato, depende, né? Depende daquilo que você tem como outros indicadores para compor essa decisão, a sua capacidade de lidar com todos os clientes, né? Enfim. Então, eu trouxe um exemplo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é um exemplo bastante interessante, né? Tá aqui na minha tela, eu vou colocar a tela cheia para vocês verem. Um dos cases que eu trago aqui para vocês é esse case aqui da tela. Então, olha só, a gente tem o NPS de todos os clientes, que a gente está falando de uma empresa bem grande, uma empresa que ela tem pouco, tinha né, na época que eu trabalhava, poucos clientes, mas num volume grande de faturamento, são milhões de reais aqui. E o que a gente fez? A gente pegou clientes detratores, neutros e promotores, né, num eixo, e no outro eixo a gente pegou a segmentação da empresa. Então, os clientes eram segmentados para em três níveis, né? Então, os clientes low, os clientes genéricos e os clientes estratégicos. Então, olha só, a gente fez essa visão aqui dentro do desenho que vocês estão vendo, tá? Então, ó, a gente tem aqui essa visão que mostra os cruzamentos que a gente trouxe. Olha só, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ó. O que a gente está falando? A gente está falando que dentre os clientes neutros e promotores, a gente clusterizou eles aqui e esses clientes representam 70% da receita. Então, 70% da receita, o resultado do NPS desses clientes deu 60%. Os outros 30% de receita estão entre os clientes detratores e tem neutros e promotores também, dentro do segmento de menor valor, né, para a empresa, representando 30% da receita com NPS 12. Imagina se isso aqui fosse o contrário, os clientes de maior receita tendo o NPS na casa dos 12 aqui, né? E os de menor receita na casa dos 60. A gente está falando que a empresa, certamente, ela teria um risco, né? Ela teria um risco e dificultaria o processo dela. E aí, então, essa é uma visão que a gente consegue priorizar. Está vendo que aqui a gente está priorizando neutros e promotores dos segmentos específicos com maior receita. Agora, eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês, que é um exemplo que eu vou até dar um zoom aqui, que é uma forma que a gente também usa para priorizar. Imagina que... Deixa eu passar. Imagina que a gente tem aqui os detratores, e esses detratores a gente classificou eles dentro dessa visão. Olha que gráfico interessante. A gente tem muitas variáveis aqui nesse gráfico. A margem de contribuição, o segmento do cliente, a bolinha, o tamanho da bolinha é o faturamento, e aqui dentro desse nível de margem de contribuição, a gente tem as linhas, né, de margem de contribuição média. Então, aqui era margem de contribuição de um dos negócios, aqui margem de contribuição de outros negócios, aqui de outro negócio, por aí vai. E a gente plotou os clientes aqui dentro, trazendo, né, tirei o nome dos clientes aqui, mas trazendo essas visões todas. Isso tudo são detratores. A gente pode fazer isso para os promotores, para os neutros e para os detratores, tá? Então, a gente pegou os detratores, para a gente não ter que tratar todos os detratores, a gente classificou aqueles que eram em segmento genérico e estratégico, e a gente plotou aqueles que estão em cima da margem, então entrega melhor rentabilidade para a empresa e que tem um faturamento maior. Mas você pode ver que tem alguns que o faturamento está baixo aqui, mas que fez sentido a gente fazer porque tem uma margem muito acima da média, tá? Então, essa é uma forma super legal da gente cruzar e mostrar esse movimento de priorização. Então, olha só, por que essa prioridade 1 foi definida? Por clientes dos segmentos mais altos, com margem de contribuição em cima da margem da torre e com faturamento relevante. A gente só priorizou isso. Os outros clientes detratores, pela capacidade que a gente tinha de fazer o negócio acontecer, nós não priorizamos. Tá vendo? Então eu quis mostrar e fazer esse vídeo para vocês para dizer que tudo depende da sua estratégia, depende dos números que você tem, depende de onde você quer chegar com esses números. Então, Adriana e Tomás, primeiro, que legal que você fez essa pergunta, é uma pergunta que sempre aparece, né, Adriana? E o Tomás contribuiu de maneira bastante inteligente aí, e eu quis complementar essa visão
trazendo aqui também alguns cases, alguns exemplos para vocês verem, tá bom? Espero que tenha ajudado e que a gente possa construir mais caminhos a partir das perguntas, né? Quanto mais perguntas a gente tem, mais respostas a gente vai ter também, tá bom? Valeu, gente! Grande abraço!